Vendo o número regimental e rogando pela proteção de Deus, dou por aberta a sessão do dia 16 de outubro de 2018, desta egrégia quinta turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Cumprimento, em primeiro lugar, os meus pares, aos advogados e advogadas presentes, aos estagiários e estudantes de direito que acaso estejam presentes também, aos funcionários da casa. Estou declarando aberta, mas eu estou notando que tem a ausência da procuradora. Então, nós vamos começar mesmo assim, mas só com os avisos paroquiais. Depois nós introduzimos realmente na sessão. Em primeiro lugar, lembrando do mês de outubro, que nós estamos passando pelo Outubro Rosa, que é a campanha contra o câncer de mama, de prevenção contra o câncer de mama, e eu assumi a responsabilidade de toda a sessão começar lembrando da importância desse exame, não só lembrando as mulheres, como também aos advogados e homens presentes, da importância desse exame para que concitem as suas esposas, namoradas, companheiras, amigas, enfim, da importância desse exame, da prevenção do câncer. Não só do câncer de mama, como do câncer ginecológico de uma forma geral. É importantíssimo essa lembrança, porque ainda se morre muita gente em razão da falta dessa prevenção. Então, gostaria de lembrar isso. E lembrar ainda que ontem nós passamos pelo Dia dos Professores, que na minha época era chamado Dia dos Mestres, mas agora mudou para Dia dos Professores. Qualquer dia desse vai ser Dia do Educador e vai por aí afora. Mas, por enquanto, ainda é dos professores. E eu já fui professor, doutor Júlio também, doutor Manuel também, o doutor Alexandre ficou só com as desgraças da magistratura. Mas gostaria de lembrar da importância que os professores têm na vida de todos nós. Considero uma das profissões, se não a mais importante, uma das mais importantes. Se não fossem aquelas nossas professoras lá do primário, mal remuneradas, mal assistidas pela sociedade, desalojadas, principalmente nas escolas públicas, sofrendo todo tipo de violência, em escolas que congregam até mais de uma turma, mais de uma série numa mesma sala, que eu acho impossível dar uma aula correta nesses termos, e mesmo assim elas continuam trabalhando com denodo e com a maior aplicação possível. Então, essa carreira que é tão vilipendiada pelos nossos governos, tão mal remuneradas, a gente tem que lembrar delas com carinho nesse dia. Inclusive, vou pedir à secretaria da nossa turma que envie um ofício nesse sentido ao SIMPRO, Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, comunicando e ressaltando a importância que demos a essa data e também a esse festejo. Para nós é motivo de grande gala a passagem dessa data e não podia passar esquecida por nós. Eu adiro à manifestação e quero fazer um registro especial para uma professora. Hoje ela tem 70 anos. Para mim, foi mais do que uma professora, porque, além de professora, tia, minha segunda mãe. Ela começou a lecionar aos 14 anos, não tinha nem quarto ano primário, e num local que só tinha analfabetos. Ela tinha alunos de 18, 20 anos aos 14. E lecionava num paiol de madeira, coberto de tábuas de madeira, 3 turmas de primeira a terceira série. Nunca faltou, não tinha licença maternidade naquela época, os pós-par dela, após 7 dias, era na sala de aula. Então, hoje está lá, tem os filhos todos, concurso superior, tem um neto que é doutor em Direito Civil, um é médico e dentista, especializado em cirurgia bucomaxilar, outro é médico com 30 anos, neto dela é preceptor, médico e conciliador no Hospital da Beneficência Portuguesa, um menino.
Tem um neto formado em enfermagem, uma em educação física, outro fazendo medicina na Federal do Rio Grande do Sul. Então, ela foi, além de professora, um exemplo para todos nós. O nome dela, vou deixar, quero registro na ata, vou pedir para encaminhar para ela. Maria Gabriel de Assis, e o apoio que ela teve foi o marido, Sebastião Egídio de Assis, meu querido tio Tião. Foi não. É uma época que não tinha nada. E outra coisa, dos alunos dela, não conheço ninguém que desviou pelo mau caminho. Eles tinham 20 anos, ela 14, ela conta, né, que não é da minha época, e eles chamavam ela de senhora, respeitava. Quando dava um corretivo, o filho levava o bilhete para o pai. Se o pai fosse analfabeto, ele tinha que ler, trazer uma resposta no outro dia, e quando o pai não conseguia, ele mandava um agrado, ora uma rapadura, ora um frango, alguma coisinha ela ganhava. Hoje o que vemos é o contrário. São os alunos agredindo os professores, o que é lamentável. Verdade. Vai ser feito o registro e enviado o ofício solicitado por Vossa Excelência. Pois não, doutor. Em nome dos advogados aqui presentes, em nome do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu integro, eu gostaria de aderir à homenagem e indicar, não só o Simprominas, foi muito bem lembrado, que inclusive tem quadros importantes dessa casa que já advogaram no Simprominas, né, pessoas da maior importância, meu ex-professor Patrus Ananias, né, que também foi do quadro de advogados do Simprominas, e ainda hoje aqui nessa casa, seria útil lembrar, a Vossas Excelências, talvez o ofício também encaminhar, ao professor e desembargador João Bosco Pinto Lara, não é? Que foi meu professor, a despeito dele ser mais jovem do que eu, como eu fiz uma segunda universidade, ele ainda foi meu professor. E eu devo muito a ele por isso. Muito obrigado, viu? Pois não. Agora sim, tendo o número regimental, aí oficialmente aberta a sessão desta 5ª turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Em primeiro lugar, colocaria em votação a ata da sessão próxima passada, aprovada por unanimidade. Como nós temos poucos processos, desculpe, saudando a nossa cara procuradora, que ainda não tive a oportunidade e o prazer de conhecê-la, muito prazer em conhecê-la, e fique, por favor, à vontade na nossa turma. Nós vamos começar com os processos físicos, porque temos muito poucos na pauta, e só vejo uma divergência, que é uma divergência ocasional, do doutor Alexandre, que tange ao índice de correção monetária. Nesta sessão, eu sou relator nesse processo, e o doutor Alexandre é o revisor. Terceiro votante é doutor Manuel. Eu acompanho Vossa Excelência. Fica vencido, então, o doutor Alexandre no que tange ao índice de correção monetária. Os demais processos, não há nenhuma anotação de divergência, então, portanto, eu considero todos julgados na forma do voto dos eminentes desembargadores relator e do juiz convocado, por unanimidade. Vou passar agora ao processo eletrônico, onde há uma preferência de um advogado de fora, do Rio Grande do Sul. Iniciaremos na sala de 14.4, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. É uma preferência regimental, advogado do Rio Grande do Sul. Processo número 12 da pauta. É um recurso ordinário, rito sumaríssimo, 10.274/79/2018. Recorrente Elvis Otávio Gomes, recorridos Arthur Lugno Tecidos, S.A. e Casas Pernambucanas e Raub Transportes Rodoviários, Eireli. Está escrito para sustentação oral pela reclamada recorrida, pela segunda reclamada, o advogado Rafael Montano Rossi. Aqui, doutor, nós fazemos da seguinte forma. Nós ouvimos primeiro a conclusão do voto para orientar até Vossa Excelência na condução da
da sua sustentação. Sim. Doutor Alexandre, por gentileza, com a palavra para a leitura da conclusão do voto. Presidente, eu conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante, bem como das contrarrazões, e, no mérito, eu nego o provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com pequenos acréscimos. Meu voto, presidente. Por gentileza, doutor, com a palavra. Se a turma nega provimento, eu declino da sustentação oral. Vossa Excelência aguarda se há alguma... Posso aguardar. divergência? Pois não. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, isso é um caso de chapa e eu examinei o processo e ele admitiu no depoimento dele que, às vezes, ele ia e, quando ele não podia, ele mandava outras pessoas no lugar dele. Estou inteiramente de acordo. Doutor Júlio. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador, juiz relator. Por enquanto. Daqui a pouco será desembargador, certamente. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Uma Muito boa tarde obrigado, a todos. doutor. Uma boa tarde, boa viagem de volta. Muito obrigado. Terminadas as preferências regimentais, passaremos, então, à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Está travado aqui, só um minutinho. Maratona do doutor Júlio. Processo número 11 da pauta é um recurso ordinário de rito sumaríssimo 10.582/54/2018. Recorrente Cirlande Maria dos Santos e recorrido Gestor Gestação Hospitalar S.A. Gestão Hospitalar S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado José Salvador Torres Silva pela reclamada recorrida. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Doutor Júlio, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Excelência, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante das respectivas contrarrazões, rejeitando a preliminar suscitada pela reclamada. No mérito, eu dou provimento parcial ao apelo para declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho e acrescentar a condenação ao pagamento do aviso prévio, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salário proporcional e multa de 40% sobre o FGTS, bem como a entrega das guias TRCT, com a chave de conectividade social, e as guias CD-SD, sob pena de indenização substitutiva, caso a obreira não perceba o benefício por culpa patronal, conforme prazo e condições a serem oportunamente estabelecidos em primeiro grau, para cumprimento das obrigações de fazer. Ainda há a condenação na retificação da CTPS, determinada na origem, bem como na apuração dos haveres deferidos, quando será observado o cômputo do prazo do aviso prévio. Eu ainda declaro, para os fins do artigo 832 da CLT, a natureza salarial das parcelas deferidas, feita exceção à multa de 40% do FGTS, e mantém inalterado o valor da condenação em face da compatibilidade. Pois não, doutor, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores componentes dessa turma, excelentíssimo senhor juiz convocado, senhora representante do parquê, senhoras secretárias, demais componentes do TRT, caros colegas aqui presentes. Da vênia do sempre brilhante voto do doutor Júlio Bernardo, a reclamada gostaria de fazer aqui uma pequena consideração a respeito desse caso. Trata-se, excelência, de caso tanto quanto recorrente, né, de FGTS não depositado ao longo do contrato de trabalho. Pois bem, a reclamante, ela entrou com esse pedido de rescisão indireta por falta de depósito da verba fundiária,
E quando da primeira audiência, a verba fundiária ela já havia sido toda quitada com multas, juros, correção monetária, conforme determina a lei do FGTS e o sistema da própria Caixa Econômica Federal. Na audiência inicial, foi informado a reclamante que o FGTS já se encontrava totalmente depositado e que o cargo permanecia à disposição dela. Se apenas era esse o problema, da falta desse FGTS não depositado, o problema estava solucionado com todos os acréscimos legais. Na audiência, a reclamante confessou que não tinha mais interesse em continuar no emprego. Ora, se naquele momento em que o contrato de trabalho ainda não havia sido declarado rescindido ou encerrado, e a causa para uma eventual ruptura por motivo do empregador ela desaparecera, né, nada mais do que acertada a sentença de primeira instância, que considerou a reclamante como demissionária. Há um depoimento textual em que ela alega, né, com o pesar do fato de que o pai do filho dela, que é quem cuidava do rapaz, né, faleceu, e que, por isso, ela não podia mais seguir residindo em Belo Horizonte, né, e, por isso, ela não tinha mais interesse em continuar laborando para a empresa Hora Recorrida. Reafirmou tal fato na audiência de instrução e julgamento, quando disse que não mora mais em Belo Horizonte. Ou seja, se num primeiro momento a causa para a rescisão do contrato de trabalho ela existiu, a partir do momento que a empresa foi citada, ela deixou de existir, porque a mora foi purgada. E, nesse caso, o ânimos de rescindir o contrato de trabalho, aí já não mais por culpa da empregador que estava em mora, mas sim por vontade da própria obreira, ele ficou translúcido. Ela disse textualmente, e depois, na réplica da autora, ela mesma confirma, de que o filho de 17 anos, que vivia com o pai, precisava dos cuidados dela, porque esse pai, infelizmente, havia falecido. Por tais razões, Excelência, é que a reclamada, data máxima vênia, entende que aqui não é o caso de uma simples rescisão indireta por falta de depósito tempestivo do FGTS. Né? Porque, como ficou demonstrado nos autos, a autora ela não trouxe no bojo das suas alegações qualquer tipo de ou qualquer manifestação no sentido de que ela havia precisado do FGTS, né, e a empresa não havia depositado, razão pela qual deveria ser rescindido o contrato de trabalho. Né? A gente sabe que o FGTS é um recurso que visa garantir vamos dizer assim, a manutenção do obreiro quando o contrato de trabalho é rescindido. Nesse caso, além de depositar o contrato, de depositar o FGTS, a empregadora manteve o cargo da autora à disposição, sendo ela que não quis continuar no trabalho. Ou seja, o ânimo de rescindir o contrato de trabalho, de encerrar o contrato de trabalho, tinha um pano de fundo maior, que não era o FGTS, mas sim a necessidade da obreira de pedir demissão e ir cuidar do seu filho. Por tais razões é que da tribuna, que a reclamada requer, né, data máxima vênia, que tal detalhe seja observado, não só pelo relator, como pelos demais votantes, componentes dessa turma, para que a sentença seja mantida incólume. É o que se requer. Doutor Júlio. Diferença superada a preliminar, né, de legitimidade ativa da reclamante no tocante à verba honorária, né, uma vez que sequer foi impugnada da tribuna, e essa preliminar também eu rejeitei, nós temos que analisar o ponto nevrálgico da controvérsia discutida no processo, que é a possibilidade ou não da rescisão oblíqua do pacto laborativo. É o que a reclamante pretende,
em face da ausência no curso do contrato de depósito do FGTS. E, em contrarrazões, como foi reavivado da tribuna, a tese da empresa é de que a reclamante pretendia o desligamento por motivos pessoais, o que teria configurado ânimos abandonante e não comprovou que o recolhimento tardio do FGTS lhe causara prejuízo. E, tendo sido purgada a mora, não haveria lastro para a aplicação da rescisão indireta. Com relação a este tema, eu estou observando na esteira de vários arestos que eu colaciono no voto, e, como é sabido, assim como acontece com a falta grave praticada pelo empregado, a inexecução contratual do empregador, ela tem que ser extremamente séria para inviabilizar a continuidade da relação de emprego, e esta prova pertence à reclamante. Além disso, a configuração da justa causa, ela requer a atualidade da falta e imediação do ato punitivo proporcional ao agravante, bem como a prova robusta e inequívoca a cargo do ofendido, conforme ônus processuais catalogados nos artigos 818, seletista, e o 3731 do CPC em vigor. Agora, através da brilhante sustentação da tribuna, eu estou entendendo que restou incontroverso nos autos que a reclamada deixou, sim, de recolher o FGTS da empregada durante o curso do contrato, apenas o fazendo em 19 de julho de 2018, conforme o documento que menciona aqui existente nos autos, um dia após o ajuizamento do presente feito. Portanto, data máxima vênia, do entendimento esposado em primeiro grau, eu estou entendendo assistir razão à reclamante. Primeiro, porque restou evidenciada de forma límpida a conduta faltosa do empregador, cujo enquadramento legal está na CLT 483, a linha D, tendo em vista a ausência do recolhimento do FGTS. E, assim como o depósito em juízo de valores incontroversos devidos pela empresa não ilide a sanção prevista em lei e que impõe ao empregador a dobra legal, assim também acontece com o FGTS. O recolhimento tardio, depois da extinção do contrato, ele não desconstitui a falta grave consubstanciada no descumprimento das obrigações contratuais, porque, não raras vezes, no curso do contrato, o trabalhador tem muita necessidade, às vezes, de sacar o fundo de garantia, seja para aquisição de casa própria, seja para atender a necessidade premente da família, ou mesmo para atender aqueles casos de urgência mesmo por motivo de doença. Então, estou entendendo aqui que restou amplamente configurada a justa causa patronal, apta à rescisão oblíqua do contrato. Estou trazendo à colação os arestos nos mesmos sentidos, inclusive, né, da mais alta corte, do Colino TST, e também estou acrescentando outros motivos aqui, principalmente que, a meu ver, não haveria necessidade da comprovação de prejuízo causado ao empregado, como pretende a empresa, para a aplicação da justa causa empresária, pois o FGTS para os contratos de emprego, ele assume importância ímpar, como eu já ressaltei, sendo forçoso concluir que a irregularidade no pagamento, ela configura a falta grave capitulada no artigo 483 da CLT e na legislação específica que disciplina o FGTS. Então, adunando outros argumentos convergentes, e uma vez acolhida a rescisão oblíqua, eu reformei a sentença neste aspecto e concedi à trabalhadora as ervas trabalhistas que eu já li
e que constam do dispositivo. Então, eu mantenho o voto data vênia. Pois não. Eu até, muito pouco tempo atrás, esse é o primeiro voto que eu estou alterando meu entendimento, eu entendia que a falta dos depósitos do FGTS não implicava na rescisão do contrato de trabalho. Mas agora, me adequando à jurisprudência dessa turma, eu estou passando a considerar como motivo suficiente para o rompimento do contrato de trabalho pela via oblíqua a irregularidade dos depósitos na conta vinculada ao FGTS mantida em nome do trabalhador. A uma, em razão de tal previsão, já está contida na legislação que rege a relação de trabalho mantida com o atleta profissional, como sempre tem ressaltado o doutor Manuel Barbosa nos seus votos. E a duas, por passar a entender que tal procedimento deve ser considerado como descumprimento de obrigação decorrente do pacto laboral. Agora, passando para outro lado, considerando que o depósito do FGTS foi feito às pressas, talvez para elidir a mora dessa obrigação, eu vou me submeter à súmula número 13 do TST, que fala a respeito da mora salarial do pagamento feito em audiência. Diz a súmula 13, o só pagamento dos salários atrasados em audiência não elide a mora capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho. Então, portanto, adotando a súmula 13, como por analogia, no caso em espécie, eu estou indo de acordo com o voto de Vossa Excelência. Não tem nenhuma divergência a apresentar. Doutor Alexandre, como voto? Presidente, pedindo vênia ao relator e ao próprio posicionamento da turma quanto a esse aspecto. Em outras ocasiões, eu me manifestei no sentido de que a ausência do depósito do FGTS por si só não autorizaria a rescisão indireta, a não ser que comprovada a possibilidade frustrada de utilização do saldo. Mas o voto do doutor Júlio, como sempre, muito bem fundamentado. Nesse aspecto, nesse processo, eu vou ficar vencido, mas já tendente a reexaminar também o meu ponto de vista. Então, dessa forma, então, vencido o doutor Alexandre, que negava provimento ao apelo, prevalece o voto de Sua Excelência, o desembargador relator, por maioria. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa tarde a todos e um bom trabalho. Doutor, muito obrigado, uma boa tarde, prazer em revê-lo. Processo número 24 da pauta, 11.557-55-2017. Recorrente Conserve Serviços Gerais Limitada e recorrido Roberto Pereira de Souza. Está escrita para sustentação oral a advogada Isabel das Graças Dourado pela reclamada. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Doutor Júlio, por gentileza. Excelência, trata-se de um procedimento sumaríssimo. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, respeitosamente, estou negando-lhe provimento e mantendo íntegra a douta sentença de primeiro grau, conforme os permissivos legais. Pois não, doutora Isabel, com a palavra. Egrégia turma, representante do Ministério Público, senhor relator, doutor Júlio, data máxima vênia, nós estamos aqui discutindo quanto à proporcionalidade do adicional de insalubridade. Aliás, proporcionalidade não, pagamento nos dias que efetivamente trabalhou, no caso aqui, a insalubridade foi por limpeza de banheiro. Então, quando ela limpava o banheiro, ele limpava, anotava atrás do cartão, dia tal, limpei banheiro, dia tal, limpei banheiro, e a empresa pagava em grau máximo. Entende a empresa que o pagamento, assim, dessa forma, ele não fere a legislação. A NR15, no tópico 15, 4.12, é clara, a eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial. E o perito apurou que não tem insalubridade, a não ser a questão de quando limpava o banheiro. E, como nós colocamos no recurso, o 5.4 fala que a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessão do pagamento adicional respectivo. De modo que, se a pessoa está trabalhando
ela trabalhou 15 dias num local insalubre. E os demais fora, ela vai receber o mês todo? É essa a questão. Se ela está afastada por doença, ela vai receber o adicional? É um salário condição. Esse é um benefício condição. Tem que estar trabalhando no local atingido pela insalubridade. Então, entendemos que, por isonomia, até há de se atentar para no caso de afastamento, até desligamento. O outro exemplo que temos é que, se a pessoa é desligada e trabalhou 15 dias no final do contrato, ela vai receber o salário dos 15 dias com o adicional dos 15 dias, se ela tiver trabalhado no coisa. Então, entendemos, Vossas Excelências, que essa proporcionalidade ela é cabível, e é o que nós estamos pedindo aqui. Doutor Júlio. Pensa rapidamente no que pertine ao tópico do adicional de insalubridade. Eu estou primeiro aqui observando, como bem elucidado da tribuna, que a reclamada aduza a tese jurídica, no sentido de que o reclamante, o autor, não laborava em todos os dias do pacto laborativo na limpeza de banheiros. Sustenta que o reclamante anotava no verso do controle de ponto, os dias de labor no exercício da referida função, para fins de pagamento do adicional. Pretende, assim, que o referido adendo seja pago de forma proporcional ao número dos dias trabalhados no local insalubre. Eu, data máxima vênia, estou entendendo desassistir razão à empresa, não devendo prevalecer a tese jurídica sustentada. Restou em controvérsia, sim, que o reclamante fazia jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, 40%, e recebendo tal parcela de forma proporcional aos dias trabalhados, que é o período de exposição, nos termos da tese apresentada na defesa. E, ao contrário do que sugere a empresa, data vênia, o artigo 192 da CLT, ele não autoriza o pagamento proporcional às horas ou dias laborados. A parcela deverá ser paga, independentemente da jornada cumprida, observantes, para tanto, o grau de insalubridade constatado no labor e o salário mínimo vigente na época. É certo que nem mesmo a intermitência no labor, em condições insalubres, é capaz de afastar o direito do empregado, conforme o teor da súmula 47 do TST, que assegura o referido adendo, mesmo em caso de intermitência. Agora, e a situação também explorada da tribuna, de que a empresa Esponter Sua fazia a alteração do local de trabalho à revelia do trabalhador, em tese pode até importar em alteração lesiva por inovação funcional. E feita a alteração de local de trabalho, só se poderia cessar o pagamento do adendo de insalubridade se houvesse também um laudo técnico específico para aquele novo local, especificando não haver contato com o agente insalutífero. Então, por esses fundamentos, eu estou respeitosamente mantendo a sentença de origem. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Alexandre? Também estou de acordo, presidente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Tá. Uma boa Obrigado, tarde a doutora todos. Isabel, uma boa tarde. Próximo processo é o 26 da pauta, 11.920-10/2017, é um RO. Recorrente, Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cataguases e Caixa Econômica Federal. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Paulo Coimbra, pelo reclamante. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Doutor Júlio, por gentileza. Pois não, senhor. Leitura da conclusão do voto. Conclusão, né? A conclusão é a seguinte, se eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes, que é o sindicato e a Caixa,
e das respectivas contrarrazões. Estou excetuando apenas no apelo empresário, em arguição ex ofício, a questão da concessão de assistência judiciária gratuita ao autor por ausência de interesse em recorrer. Estou rejeitando as preliminares suscitadas pela empresa e, no mérito, respeitosamente, estou negando provimento a ambos os apelos. Não, doutor, com a palavra. Obrigado, Excelência. Boa tarde, presidente. Em nome de quem gostaria de cumprimentar os demais desembargadores componentes da turma, os serventuários que aqui nos acompanham, a ilustre representante do Ministério Público, aos colegas advogados aqui presentes. Eu gostaria de tratar, Excelência, apenas com relação à tutela antecipada que foi requerida no nosso recurso ordinário adesivo. O pedido na inicial foi, na verdade, inibir o banco reclamado de que nomeie servidores para laborarem na função caixa-minuto, que foi uma função trazida pela RH 180.033 da instituição, que cancelou a função de caixa efetivo e, em lugar disso, nomeia funcionários da instituição para que se loguem no sistema por minuto, por aquele tempo que ele vai estar ali trabalhando como caixa, para exercer a função de caixa além da função que ele já exercia anteriormente, que foi contratado para tal. A questão da tutela, que nós questionamos em sede de recurso ordinário adesivo, é com relação a inibir a Caixa que mantenha essa RH 183, 184, uma vez que a manutenção ainda, até o trânsito em julgado da decisão, acontecerá dos funcionários continuarem a exercer essa função que, como foi demonstrado em sentença, como foi demonstrado em audiência, traz prejuízo para o servidor, pois ele sequer recebe a remuneração referente àquela função extra que está sendo exercida. E, em função disso, ainda pelo fato de não receber por aquela função extra que está exercendo, ele ainda se responsabiliza por alguma perda que possa ocorrer no caixa. Então, eu gostaria de pugnar aqui pela análise da tutela antecipada exatamente com relação a esse ponto, para que seja deferida a tutela, para que determine que a Caixa Econômica Federal pare de realizar as nomeações de caixa por minuto com relação à competência do sindicato, na região que o sindicato está requerendo. Sem mais, Excelência. Doutor Júlio, com a palavra. Com relação a esta tutela, estou entendendo ser desarrazoável da Tavene inibir em juízo o exercício restrito do jus variante patronal, em seu duplo aspecto, seja com relação às inovações funcionais, seja com relação à alteração de padrões padrões remuneratórios, os quais não autorizam, salvo melhor juízo, a autorização da concessão da tutela, uma vez que essas reparações são aquilatadas e corrigidas por momento ou na ocasião do julgamento do apelo. Acrescentando esta fundamentação que já foi decidida na primeira instância, que aplicou escorreitamente o artigo 300 do CPC, eu estou mantendo o indeferimento da tutela e o voto por inteiro, porque a tese já é da sentença, realmente. Eu estou inteiramente de acordo. Acho um absurdo pegar um funcionário qualquer, de qualquer lugar, e colocá-lo na função de caixa por algum período, e períodos mínimos, né? Que é período de café, de maior volume na agência, etc., etc. Acho isso um absurdo. E acho que o ius variante do empregador tem limite, e o limite está exatamente no abuso, que eu vejo sendo cometido aqui nesse caso. Então, estou integralmente de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Doutor Juiz Alexandre, como vota? Presidente, eu vou pedir vênia mais uma vez ao relator e à Vossa Excelência. Eu tinha feito uma divergência em dois aspectos. Primeiro, da prescrição, que eu vou retirar, porque me confundi quanto ao início da vigência da norma cujo
teor está sendo questionado na presente demanda. Mas vou, por já ter julgado processo semelhante, manter a minha divergência para entender que a designação de caixas por esse critério de tempo de atuação não fere o artigo 468 da CLT, já que seria aplicável apenas a novos provimentos e não aqueles caixas que já ocupavam e vinham ocupando a função correspondente. Então, nesse aspecto, eu fico data vênia vencido. Vencido, portanto, o doutor Alexandre, que negaria provimento ao apelo daria provimento ao apelo da reclamada para julgar improcedente a ação, prevalece o voto de Sua Excelência, o desembargador relator, por maioria. Obrigado, Excelência. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo número 23 da pauta, R11 1456-54-2017. Recorrentes, Banco do Brasil S.A. e Luciano Costa Senha. Recorridos os mesmos. Estão inscritas para sustentação oral as advogadas Camila Rodrigues da Silva, pelo reclamante, e o advogado Yuri Moreira Assis, pela reclamada. O advogado da reclamada Esse está processo ausente. tem uma singularidade, viu? Que eu vou Ausente, explicar. né? Sim. Que talvez... Você colocou como segunda Então, opção. só a doutora Camila. Não, tem duas opções, né? Tem? Depois Primeira opção e segunda opção. Tem duas. Exato. Até porque Vossa Excelência julgou um processo recentemente com a segunda. Não, porque nesse caso aqui tem uma divergência com relação à interrupção da prescrição. Vossa Porque Excelência o Código de apresenta- Processo Civil diz que o protesto para interromper a prescrição, ele só pode ser manejado uma vez. Aí vem a indagação. Quando o contrato está em curso, incide essa regra? Se incidir, o trabalhador leva prejuízo. Por quê? Entra-se com um protesto para interromper uma prescrição quinquenal. Efetuado o protesto, o reclamante deixa o efeito do protesto caducar, ou o sindicato, porque a ação não é proposta. Mas lá na frente, ainda em curso o contrato, vem, em tese, o segundo protesto, mas para salvaguardar período distinto do anterior. Então, neste caso, não há ofensa à literalidade do CPC. Agora, quando o contrato extingue e a intenção da parte é interromper a prescrição, dentro do pacto laborativo, só é admissível um protesto. Esta que é a minha tese, que eu procuro trazer aqui no voto. Vossa Excelência, então, pode concluir com o voto. Hein? Pode apresentar a conclusão. A conclusão é a seguinte, eu vou ler a primeira, né? É a sua? Não, primeira opção. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamado e do recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, dou provimento parcial ao recurso ordinário interposto pelo reclamado para excluir da condenação os reflexos da incorporação da gratificação de função nos sábados. Nego provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante e mantenho o valor da condenação, ainda que compatível. E trouxe também a segunda opção, que vai depender, quer que leia também, vai depender do entendimento da turma. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Manteve ele enquadrado o reclamante enquadrado no 622, só que eu não peguei ele. O doutor está dando provimento ao recurso interposto pelo reclamante para excluir pelo reclamado, para excluir da condenação os reflexos da incorporação da gratificação de função no sábado. É o único provimento que está sendo dado. O resto está mantendo integralmente a sentença. Eu vou sustentar em relação à hora extra do cargo de confiança. Com máxima vênia, não merece prosperar pelo seguinte fato. O julgamento tem sido, inclusive, ultrapetita, porque, em momento nenhum, o reclamado alegou estar enquadrado, no seu recurso, alegou estar enquadrado no 622.
No máximo que ele alegou foi o enquadramento na exceção do 224, parágrafo 2º. Por esse motivo, então, não deveria prosperar o enquadramento do reclamante na exceção do 622, e, ainda assim, no 224, parágrafo 2º, não merece prosperar, com máxima vênia, só para transcrever um depoimento, inclusive, da preposta do banco, que falou que ele detinha um assistente que, junto com outro gerente, o assistente não era exclusivo dele, as avaliações eram feitas em forma de 360 graus. Ele não era ele que avaliava, no caso, né, que alegou o subordinado. Era uma avaliação em que todos os funcionários avaliavam um ao outro. Ele não podia liberar crédito além do pré-aprovado pelo sistema. Então, na verdade, seria uma função meramente técnica e não efetivamente de confiança. E, principalmente, no 622, que nem foi alegado no recurso do reclamado. Obrigada. Mas, com relação a esse caso, novamente, é até curioso, porque, como eu salientei anteriormente, estando em curso o contratrabalho, né, sustentei a tese da possibilidade do protesto. É o que aconteceu aqui no caso. O primeiro protesto, como não foi ajuizada a ação, ele caducou. O segundo protesto, em tese, teria interrompido a prescrição com relação às horas extras. Mas, no mérito da ação, estou entendendo, mantendo a sentença, que é realmente corporificado, fisionomizado o cargo de confiança, não há direito à sobrejornada. Então, o segundo protesto também acabou não surtindo efeito relativamente à prescrição, porque, no mérito, não vingou a pretensão de recebimento de horas extras em face do exercício de cargo de confiança que eu estou mantendo, está vendo? Então, mantenho o dispositivo. Eu, a princípio, estava inclinado para votar pela segunda opção, mas com os esclarecimentos de Vossa Excelência, eu estou acompanhando na primeira opção também do voto. Doutor Alexandre. Eu vou ficar vencido, data vênia, na segunda opção e também quanto ao índice de correção monetária. Bueno, dessa forma, vencido, doutor Alexandre, nesses pontos que ele mencionou, prevalece o voto de Sua Excelência, o desembargador relator, por maioria. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Uma boa tarde. Não, o seu tem próximo. Tem outra em seguida. Depois tem uma outra sala. É o próximo, né? Processo número 27 da pauta. RO 12.357-14-2015. Recorrentes Maria Lúcia Alves Pereira e Banco do Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Camila Rodrigues da Silva pela reclamante. Pois não, doutor. Excelência, eu estou conhecendo dos recursos interpostos, Maria Lúcia e Banco do Brasil, bem como das contrarrazões. No mérito, eu estou dando provimento parcial a ambos os recursos para excluir da condenação pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos e ao apelo do reclamado para declarar a prescrição quinquenal de todos os direitos anteriores a 19 de novembro de 2010. Ao recurso da reclamante para afastar a prescrição total pronunciada relativa ao pedido de diferenças salariais pelos interstícios de 12% e 16%, determinando o retorno dos autos à origem para análise das pretensões consectárias, como se entender de direito. Prejudicado por hora o exame do restante do apelo obreiro e do recurso empresário, cujas razões, apenas quanto às matérias não solucionadas, deverão ser renovadas, se for o caso, oportunamente, após nova decisão, sob pena de preclusão. Doutora, com a palavra. Sem mais. Eu estou inteiramente de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Doutor Alexandre. Presidente, também em função de decisões anteriores, eu fico vencido quanto à questão da prescrição dos interstícios, né, da diferença salarial pelos interstícios, que eu entendo que seria total. Vossa Excelência, então, fica vencido quanto ao recurso do reclamante, né? O caso é curioso, porque a jurisprudência realmente estabeleceu aquele critério de ser parcial ou quinquenal, parcial ou total a prescrição, ou parcial ou total.
com base no fato dela decorrer de pretensão amparada por lei ou de norma interna empresária. Mas mesmo em se tratando de norma interna empresária, quando a benesse concedida, como na espécie, ela tem natureza continuativa, como é o caso, por exemplo, de anuênios, concessão de reajustes, fica caracterizado o débito permanente do empregador. Por isso que estou aplicando aqui, Vossa Excelência convergiu nesse sentido, a prescrição é meramente parcial e não a total. Já tínhamos votado desse jeito em outros processos. É. Então, portanto, vencido o doutor Alexandre Wagner, que negava provimento ao apelo do reclamante quanto à prescrição, prevaleceu o voto de Sua Excelência o desembargador relator por maioria e, em alguns pontos, por unanimidade. Ok. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado, doutora. Boa tarde. Uma inscrição nessa sala para assistir o julgamento. Processo número 13 da pauta. Um minutinho. Processo número 13 da pauta é o RO 10.618.03/2018. 13 da pauta. Só um minuto. Ainda da minha sala? Dentro da sua sala. Está escrito para assistir o julgamento, o advogado Marcos Antônio da Silva. Tá, recorrente é Rêmulo Alois, 13. Não está abrindo, é Rêmulo Aloysio, não é? Isso. E Sandro Marciano dos Santos. Foi um deputado. É só a conclusão, né? Exatamente. É só a conclusão? Só a conclusão, só para assistir. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo autor e, no mérito, respeitosamente, estou negando-lhe provimento. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Alexandre? Também, presidente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Terminadas as sustentações orais nessa sala, passaremos, então, à sala de 14.1, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Então, o primeiro processo com inscrição para sustentação oral é o processo número 3 da pauta, é um RO 10.335.04/2016. Recorrentes Carlos Pierre da Vez, Burger Alimentos S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Danilo Emanuel Correia Campos, pelo reclamante. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pelo reclamante e pela reclamada, e, no mérito, estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para, 1, deferir o pagamento das dobras das férias do período aquisitivo de 1º de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013. 2, deferir o pagamento da indenização de R$ 6.400 pelo desgaste do veículo. 3, determinar que o IPCAE, como correção monetária, seja aplicado a partir de 25 de março de 2015 e, antes desse marco, incidirá a TR como índice de correção monetária. Ao recurso da reclamada, estou dando provimento para afastar o pagamento da indenização por dano moral e majorando o valor arbitrário da condenação para R$ 8.000 e das custas processuais para R$ 160. É minha proposta de voto. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, Excelência. Com relação aqui às diferenças salariais, o julgamento de primeira instância, ele foi julgado improcedente ao fundamento que não houve a comprovação de que o reclamante substituiria o senhor Rômulo, ao passo que a testemunha Tiago, ela teria afirmado que ela substituía. Contudo, a testemunha ela foi bastante clara ao informar que ela substituiu ele até o ano de 2013, foi o período que perdurou o seu contrato. E, a partir de então, quem passou a substituir seria o reclamante. Portanto, teria sido comprovado a substituição dele. Então, em relação às diferenças salariais, salário e substituição, é o que requer provimento. Em relação aqui às diferenças de comissão, que é alegada, entendeu o juiz Primevo
que estariam sido divergentes às provas que foram colacionadas nos autos, que seriam o depoimento da testemunha ouvido pelo reclamante e as testemunhas ouvidas pela reclamada. Contudo, cumpre salientar que, em relação às diferenças de comissão, não se deve dar apreço ao que foi deposto pelas testemunhas da reclamada. Primeiro, a senhora Luciana, porque a senhora Luciana, ela fala que ela entrou em abril de 2015, enquanto o reclamante ele foi dispensado em junho de 2015. A testemunha, ela afirma que, anterior ao tempo dela, ela não consegue precisar nada sobre as diferenças de comissão. Já a testemunha Flávio, que foi ouvido também a rogo da reclamada, ela informa que o canal a qual ele trabalhava era divergente do canal a qual o reclamante trabalhava. E ele fala claramente que a metodologia de comissão, ela era por cada um dos supervisores. Então, a única testemunha que foi ouvida e que realmente tinha trabalhado com o reclamante foi a testemunha Tiago, a qual foi precisa ao informar que havia o pagamento de comissão e no valor de 1% sobre o total das vendas. E como a reclamada não levou nenhum documento que pudesse o reclamante comprovar a sua tese, foi, inclusive, requerido o cerceamento de defesa, porque houve pedido de apresentação dos documentos, a qual foi indeferido sob protesto. Então, nesse ponto, a gente se pede o cerceamento de defesa. Já em relação às horas extras, em outro processo movido contra a mesma demandada, a qual aqui foi o relator, o eminente doutor Manuel Barbosa, e em diversos outros processos contra a mesma reclamada, a qual foi colecionados todas as jurisprudências, todas as decisões desse processo, foi confirmado que não só tinha a possibilidade do controle de jornada, como realmente havia o controle de jornada, aonde, em primeiro ponto, como salientar que não havia qualquer descrição do artigo 62 de anotação da CTPS que estaria o trabalho externo. Segundo, porque havia as reuniões matinais e vespertina. Terceiro, porque eram realizadas as vendas por meio de palmitop, a qual era momentaneamente informado para a reclamada e a qual, inclusive, demonstrava os horários das realizadas das vendas, né? Então, o ponto aqui relacionado aqui com relação ao que foi deposto pela testemunha Tiago, inclusive ele foi o reclamante a qual o doutor Manuel julgou o processo 1529/2014-2010, que foi uma decisão do doutor Marcelo Furtado. Eu peço licença aqui, inclusive, para ler a ementa desse processo, que foi movido também contra a reclamada, e a testemunha que foi ouvida nesses autos foi reclamante naquela. Ele fala exatamente a seguinte forma: horas extras, vendedor externo. Artigo 62, inaplicabilidade. O simples fato do autor ser vendedor externo não tem o código de si só enquadrá-lo na excludente previsto no inciso 2 do artigo 62. A prestação de serviços externos 3 dias na semana, com apresentação de relatórios, acompanhamento do supervisor, afasta a aplicação da exceção prevista no referido artigo, sendo devida, portanto, às horas extras. Então, aqui foi devidamente comprovado. As reuniões foram comprovados os relatórios que eram transmitidos às vendas e, inclusive, foram comprovado também que os supervisores acompanhavam nas fotos. Então, o simples fato da reclamada não querer controlar a jornada não tira o reclamante direito de perceber as horas extras. E com relação ao IPCAE, desculpa, eu não consegui pegar. Vossa Excelência deferiu com relação à modulação de 25 de março até a presente data ou somente limitou até novembro? Até a presente data. Obrigado. Pois não. Examinando detidamente o que Vossa Excelência falou e consta no processo, a testemunha Tiago Marques Moreira de Freitas, que Vossa Excelência
citou que já havia sido reclamante numa outra ação, não trabalhou juntamente com o reclamante no mesmo período. O contrato de trabalho do seu Tiago foi rompido em 2013, ou seja, até mesmo antes do período em que o reclamante afirma ter substituído. Então, portanto, ele não pode, de forma alguma, testemunhar ter presenciado tal fato. Então, portanto, a testemunha ultrapassa o limite do real e, por isso, o depoimento dele deve ser tomado com muita cautela. Da mesma forma, as diferenças de comissão, a única pessoa que falou que recebia comissão, que trabalhava no mesmo setor do reclamante, foi exatamente o Tiago. E o Tiago disse, inclusive, em dissonância com as outras testemunhas. O seu Everton Cristiano Rocha diz que nada recebia de comissões. Então, portanto, evidentemente que deve prevalecer o depoimento mais próximo da realidade. Então, portanto, eu estou mantendo de forma irretocável a sentença de primeiro grau nesse aspecto. Quanto às horas extras, mais uma vez, vem o senhor Tiago dizer que trabalhava, que ele não tinha palm top, mas que ele tinha um programa instalado no computador dele pessoal, num notebook particular, que tinha acesso a que a empresa tinha acesso das vendas, porque eram registradas imediatamente e repassadas para a empresa por meio desse programa instalado no notebook pessoal dele, particular. Interessante, ele mesmo se incumbe de informar para a empresa o horário que ele trabalha, para depois receber as horas extras, como no processo dele, que foram feitas outras provas, e não está aqui em exame o processo dele, então, portanto, vou me furtar a outros comentários. Muito bem. E, além disso, quanto à informação do seu Tiago, de que tinha que retornar à empresa, tinha todas as sessões de reunião de manhã e à tarde, né? O próprio reclamante informou que ia na empresa somente 2 dias na semana, na segunda e na sexta-feira. Então, portanto, o depoimento dele deve ser tomado com extrema cautela, cautela essa que eu pretendi tomar, e, além disso, ouvindo as outras testemunhas, as outras 2 testemunhas ouvidas no processo, disseram que não havia qualquer controle de horário e que os vendedores estabeleciam a rota para visitas do cliente sem qualquer implicação da reclamada. Então, portanto, eu estou mantendo integralmente a conclusão do meu voto. Doutor Alexandre, como vota? Presidente, Vossa Excelência fez uma análise perfeita da prova, principalmente quanto às inconsistências do depoimento da testemunha Tiago. De forma que eu acompanho o voto integralmente, a única exceção é a questão do IPCA, que eu faço uma ressalva de que, no meu entender, a partir de 11 de novembro, deveria voltar a ser aplicada a correção pela TR. Quanto ao mais, plenamente de acordo. Doutor Manuel Barbosa. Presidente, atento à prova dos autos e já dizia muito antes, depois, na Idade Média, ratificado por Tomás de Aquino na Suma Teológica, que não está no processo, não tem jeito da gente examinar. Então, estou inteiramente de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do desembargador relator. Obrigado, doutor. boa tarde. Próximo processo é o 24 da pauta, que é o 11.604/82/2016. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcelo Augusto Pinto de Souza pelo reclamado, advogado ausente. Não vejo nenhuma anotação de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Próximo, por favor. 19 da pauta. 11.395/28/2017. É um RO. Recorrência Jurandir Cabral Moreira, transportadora BLX Limitada e BLX Alimentos Limitada. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Paulo Roberto Garcia de Carvalho pelo reclamante. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Indo vênia para ir direto à conclusão, eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes e, no mérito, estou negando-lhes provimento.
É minha proposta de voto. Vossa Excelência tem a palavra. Perfeitamente, Excelência. Boa tarde, excelentíssimo desembargador, presidente e relator, demais desembargadores, representantes do Ministério Público, serventuários, demais colegas e presentes. Excelência, a sentença ela julgou parcialmente procedente os pleitos do obreiro, especialmente no ponto das horas extras, apesar da manutenção da sentença que nos favorece, o recurso adesivo do reclamante ele trata especificamente sobre a jornada, porque apesar de deferir as horas extras, o juízo primeiro ele pelas provas ele acabou definindo uma jornada diferente, ele nem aceitou a jornada da exordial, nem também aceitou os argumentos da reclamada. Só que o próprio juízo, nas razões da sentença, ele demonstra que os documentos trazidos pela reclamada, eles não têm idoneidade para comprovar a jornada. Tanto os diários de bordo, que ele verificou que em vários dias os horários eram britânicos, nesse caso que o reclamante era motorista de caminhão, também em relação aos relatórios. Nos autos, o reclamante ele pediu a juntada dos relatórios analíticos, que seriam os relatórios que descreveriam de forma meticulosa toda a jornada do reclamante, e, sem justificativa alguma, a reclamada não juntou. Ela juntou apenas um extrato sintético, que seria um resumo desse outro relatório, que também, pela verificação feita pelo próprio juízo, consta também diversas incongruências, como a gente cita aqui, o tempo de ignição do caminhão diferente do tempo de trabalho. Às vezes o motorista trabalhou segundo o registro deles, por poucos minutos, mas o caminhão ficou ligado e o tacógrafo mostra que o motor, que a ignição do caminhão foi de 9 horas. Então, nesse sentido, restou comprovado que os documentos trazidos eles não têm idoneidade para justificar a jornada que a reclamada defende. No outro lado, apesar de reconhecer isso, a sentença ela não definiu a jornada que é requerida na inicial. E é esse ponto que a gente vem aqui pedir, porque se foi comprovada essa inidoneidade dos documentos, mesmo com esses documentos falhos, pela análise, inclusive consta no recurso, de forma habitual, o reclamante ele fazia jornadas superiores a 8 horas. Tem até a descrição aqui, por amostragem, de 70 dias indicados no recurso, em 70 dias que o reclamante dirigiu por mais de 8 horas, em vários desses dias por mais de 10 horas, inclusive. E, apesar disso, o juiz de primeiro grau ele definiu que apenas as viagens para o Rio de Janeiro extrapolariam essas 8 horas, só que também da prova oral e da documental comprovou-se que mais de 70% das viagens do reclamante eram para o Rio de Janeiro. Ou seja, a jornada que extrapolava a jornada legal, as 8 horas, ela era habitual. Então, dessa forma, apesar de já ter o deferimento das horas extras na sentença, o que o reclamante vem pedir aqui em tribuna é o deferimento da jornada indicada na inicial e, por óbvio, da condenação reclamada do pagamento das horas extras com base na inicial. Só esse ponto. Obrigado, excelência. Na sessão próxima passada, já tivemos condição de abordar falar alguma coisa a respeito das jornadas que são trazidas nas iniciais. Do mesmo jeito que a reclamada, quando apresenta os cartões de ponto de forma britânica, e nós não consideramos como válida essa jornada, também quando o reclamante ou a reclamante apresenta uma jornada estabelecida na inicial, mais elástica, evidentemente, postula horas extras, também com uma jornada britânica, nós também não podemos aceitar. Então, nessa forma, nós temos que ouvir e temos que dar valor ao que é dito através da prova testemunhal. E a prova testemunhal, nesse caso aqui, é clara
no sentido de que o horário que começava e terminava a jornada era marcada no diário de bordo, inclusive conforme o próprio reclamante esclareceu isso. E, além disso, as testemunhas trazidas ao processo como prova emprestada também falaram da mesma forma, que a jornada estava estabelecida no diário de bordo. Então, dessa forma, não há nem que se falar na aplicação da pena de confissão à reclamada, porque o documento que Vossa Excelência se referiu da tribuna e conforme foi postulado no processo, não serve, no meu modo de ver, para conformação da hora da jornada de trabalho pretendida. Então, dessa maneira, eu estou mantendo integralmente meu voto e apoiando a decisão do juiz de primeiro grau, que, sobre o assunto, de uma forma clara e evidente, destacou: tais documentos não são inidôneos e não são idôneos para demonstrar inequivocamente os horários de trabalho do reclamante, pois eles não constam horários fracionados, mas apenas horas cheias, o que já denota uma imprecisão. Além disso, a reclamada não trouxe aos autos a planilha em que era contabilizada a jornada de trabalho, conforme revelado no depoimento do preposto da primeira reclamada, que os diários de bordo eram conferidos pelos supervisores e lançados na planilha, que a planilha era exibida para os motoristas. A presença das planilhas relativas ao reclamante era de suma importância para aferir a idoneidade dos diários de bordo. Então, dessa forma, eu estou, por esses motivos, mantendo a sentença atacada, em todos os sentidos. Doutor Alexandre, como vota? Presidente, primeiro queria me penitenciar, porque só agora que eu estou percebendo que há uma pequena divergência nos itens aqui da conclusão do recurso e ao final do acórdão. Na conclusão do recurso está sendo dado um provimento parcial ao recurso da ré para excluir a condenação ao pagamento do tempo de espera. Sim. E lá no acórdão está negando provimento aos dois recursos, campo acórdão. Eu só agora atentei para essa questão. Você tem razão. E eu, na verdade, acompanho a conclusão do recurso, que é... Vossa Excelência tem razão. É um erro material aqui, que a conclusão não corresponde com o acordo. Com o acordo. E o corpo do voto está de acordo com a conclusão do recurso. Nós vamos modificar. Um provimento parcial para afastar o pagamento do tempo de espera, que é o voto com o qual eu concordo. Doutor, se Vossa Excelência quiser sustentar quanto a esse aspecto, que eu me equivoquei aqui, que eu li o acórdão e não li a conclusão. Perfeitamente. Se Vossa Excelência quiser complementar, fique à vontade, por favor. Obrigado, Excelência. Eu vou utilizar, assim, em poucos minutos, Excelência, até aproveitando do voto adiantado e também das brilhantes explicações, né, complementares, Excelência. Voltando até para a sentença, quanto ao tempo de espera, a sentença, nesse caso, o reclamante concorda, por óbvio, com a conclusão. Pedindo vênia também apenas para a leitura de um curto trecho, a sentença cita a Lei 2.619 de 2012, que trouxe uma nova disciplina sobre esse trabalho dos motoristas. E quanto a esse ponto específico, também citando aqui o acordo, a possibilidade de previsão no acordo coletivo, mas especialmente a CLT, a sentença ela dispõe. Segundo o comando da nova norma seletista, os períodos de espera não podem ser computados como horas extraordinárias, mas como pagas com base no salário hora normal, acrescido de 30%, nos termos do artigo 235-E. Entre aspas, nas viagens de longa distância e longa duração, nas operações de cargas e descargas, nas fiscalizações de barreiras fiscais ou aduaneiras de fronteira, o tempo parado que exceder a jornada normal será computado como tempo de espera e será indenizado na forma do artigo 9º do parágrafo 9º do artigo 235. Então, dessa forma, foi deferida o tempo de espera com uma acréscimo de 30% sobre o salário hora normal e é
é o entendimento também do reclamante que, data vênia, a gente pede a reconsideração de Vossa Excelência. Obrigado. Estou mantendo integralmente, Vossa Excelência. Acompanho. Doutor Manuel Barbosa. De acordo, Excelência. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Boa Excelência. Boa tarde, bom trabalho. Há 2 processos do doutor Oswaldo que ficaram numa sala separada por causa de problema no PJE, que tinha que liberação de voto. Faremos agora essa sala. Qual sala que é? 14.1 mesmo, só porque os processos eu tive que separá-los por causa que não havia liberação. Não estava conseguindo liberar o voto, a informática que teve que liberar para nós. Então, passaremos à sala de 14.1, onde é que está escrito 14.1, Oswaldo, as iniciais do doutor Oswaldo Tadeu. O processo número 1 da pauta, tem 2 processos nessa sala. É o 10.156/86/2017, é um RO. Recorrente, Sindicato dos Empregados de Estabelecimento Bancário de Cataguases e Caixa Econômica Federal, recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Paulo Coimbra, pelo reclamante. Boa tarde, novamente, doutor. Eu estou conhecendo os recursos interpostos, à exceção da insurgência da reclamada em relação à incompetência material da Justiça do Trabalho, quanto às contribuições para a FUNCEF por falta de interesse e rejeitando as preliminares arguídas. No mérito, estou negando o provimento ao apelo da reclamada e dando provimento parcial ao recurso do sindicato para determinar que os efeitos da decisão proferida na presente ação coletiva alcance todos os empregados substituídos lotados nas agências bancárias localizadas na base territorial do Sindicato dos Empregados em estabelecimentos bancários de Cataguases e região, conforme definição contida no seu estatuto. Estou mantendo o valor da condenação porque ainda é compatível. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. O senhor não informou com relação à prescrição do FGTS e com relação a parcelas vincendas, então posso considerá-la que foi negado? Não, a sentença foi mantida em toto, né, exceto nesses aspectos que eu mencionei. Sim, senhor. Então, gostaria de pugnar, Excelência, só para... Essa fica à vontade. Com relação às parcelas vencidas, porque a sentença indeferiu as parcelas vencidas para os substituídos com relação à quebra de caixa para avaliador de penhor e avaliador executivo. E o que argumentamos, Excelência, é que, pelo menos para aqueles substituídos que estão na função atualmente, para que seja determinado a aplicação do deferimento dessa parcela de maneira vincenda, das parcelas de natureza vincendas, uma vez que eles poderão continuar sendo mantidos no cargo como avaliadores. Então, e a sentença, salvo melhor juízo, respeitosa sentença, ela limitou apenas até a data da sua prolação. Então, gostaria de pugnar o senhor para que desse provimento ao recurso ordinário adesivo com relação a deferimento das parcelas vincendas, uma vez que os substituídos vão continuar exercendo essa atividade e, portanto, deverão continuar percebendo a parcela de quebra de caixa. Pois não. Infelizmente, eu não vou poder deferir, porque para deferir as parcelas vincendas, conforme já ressaltado na juízo de origem, o acolhimento da pretensão, no particular, importaria em sentença condicional, uma vez que não há como supor que os substituídos continuarão laborando em desrespeito à decisão judicial. Então, portanto, dessa forma, então, é impossível conceder uma sentença condicional. Sentença condicional é estabelecer uma forma, se a reclamada continuar, não é possível fazer desse jeito. Então, dessa maneira, eu estou mantendo integralmente a decisão. Doutor Alexandre, como vota? De acordo, presidente. Doutor Manuel? De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade na forma do voto do juiz, do desembargador relator. Obrigado, doutor.
Muito obrigado. Tem mais um ainda? Daqui a pouco eu volto. Então, Vossa Excelência, aguarde um pouco. Ainda nessa sala, processo 2 aí dessa sala, o 10.344-69/2016. Recorrentes, Aleco Amaro Pena, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, SEBRAE. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Aloysio Nogueira de Almeida, pelo reclamado. Nesse processo, o doutor Manuel se dá por impedido, então vai funcionar o doutor Júlio como terceiro votante. Perfeitamente, sim. Indo direto à conclusão, doutor, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos e, no mérito, negando o provimento a ambos. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, em nome de quem cumprimento os demais presentes. Em breves palavras, eu gostaria de parabenizar o relator pelo voto proferido, exceto quanto a uma pequena ressalva que eu vou tecer alguns comentários rápidos aqui na tribuna, em relação ao deferimento de horas extras na sentença. Nós tivemos uma alegação na defesa de aplicação do artigo 62, inciso 1 da CLT. A defesa alegou que o reclamante desenvolvia atividade externa, sem qualquer forma de controle e fiscalização do horário. E a prova produzida, inclusive, prova produzida com as testemunhas trazidas à audiência pelo reclamante, foram convergentes com a defesa nesse sentido, sendo interessante ressaltar as declarações prestadas pela testemunha Leila, indicada pelo reclamante. A testemunha Leila disse que o reclamante fazia a atividade dele articulando com lideranças em 25 cidades do entorno da cidade de Governador Valadares, onde era a base de trabalho do reclamante. Na inicial, ele já relatava isso, que ele fazia muitas viagens, atendendo 25 cidades da região. A testemunha Leila também esclareceu que o próprio reclamante, na execução de suas atividades, fazia contato direto com os clientes do reclamado para fazer agendamento de horário de acordo com a disponibilidade do próprio cliente e com a disponibilidade dele também reclamante, fazendo a verdadeira conciliação de agenda, definindo, inclusive, ele próprio reclamante que rota que ia seguir para atender os clientes nessas atividades externas, sempre utilizando o veículo da empresa no deslocamento da sua casa até esses locais de trabalho no âmbito dessas 25 cidades, muitas vezes também se deslocando diretamente do município do cliente que foi atendido diretamente para casa, sem ter que passar na empresa para poder anotar ponto, registrar ponto. O que ficou consignado, então, a conclusão aí na sentença é que a tese esposada pelo juízo de origem, e parece-me também que pode ser a tese esposada pelo relator, é que não importa se havia ou não havia efetivamente a fiscalização do horário. O que importa é se a fiscalização do horário seria possível ou seria inviável. E a gente vê em vários processos sustentando aí a necessidade de revisão dessa jurisprudência que entende que, independentemente da realidade fática, o que importa é se há ou não possibilidade de fiscalização do horário, uma vez que os meios hoje tecnológicos, eles inviabilizam a aplicação dessa interpretação jurisprudencial, dessa corrente jurisprudencial, porque hoje nós temos, por exemplo, entre outras tecnologias, nós temos GPS, que permite qualquer tipo de fiscalização de qualquer coisa, de qualquer presença em qualquer parte do planeta, né? Hoje as pessoas já têm tecnologia para colocar um GPS até sob a pele
de uma pessoa e saber se o filho foi na escola, se o escolar que transportava o filho ultrapassou a velocidade máxima permitida, enfim, com o máximo respeito que eu venho aqui na tribuna sustentando, e peço Vênia para sustentar aqui hoje, que nós precisamos de rever nossos conceitos jurisprudenciais à luz da tecnologia atual, e até porque a dinâmica das relações de trabalho hoje também deve levar mais em consideração, até na linha da primazia da realidade, se havia ou não efetivamente o controle e a fiscalização do horário, e não se esse controle era possível ou não. E, nesse caso específico, já concluindo, Excelência, parece-nos que as duas coisas acontecem. Primeiro, parece-me que restou comprovado que não havia, de fato, controle e fiscalização do horário, até com base no depoimento da senhora Leila, que já foi mencionado, como também o fato do reclamante não usar GPS de forma alguma e ele próprio articular diretamente com as pessoas com quem ele se relacionava, o agendamento dos horários, as rotas que ele fazia, e se inviabilizava ao reclamado controlar e fiscalizar o horário, uma vez que o reclamante tinha base lá em Governador Valadares, e ele mesmo declarou no depoimento dele que o gerente dele ficava lá em Ipatinga, mais de 100 quilômetros de distância de Governador Valadares. Com essas breves considerações, agradeço a atenção de Vossas Excelências. Pois não, doutor. É interessante quando a empresa vem aqui sustentar que não tem condições de estabelecer jornada, etc., etc., e, no entanto, junta uma ficha de registro de empregado, as folhas 668, 670, que fixa expressamente detalhes a respeito da jornada de trabalho que o reclamante deveria cumprir, das 8h30 às 18 horas, com 1h30 de intervalo para refeição e descanso. Vossa Excelência, que sustentou tão bem da tribuna, há de convir que, nesses casos, quando não há possibilidade de registro, de controle da jornada, a primeira coisa a ser feita é lançar na ficha de registro o excludente, ou a do artigo 62, ou, no caso de bancário, do 224 da CLT. No entanto, não fala nada. Fala simplesmente, estabelece uma forma de cumprimento de jornada diária. E, ainda que se isso não bastasse, a primeira testemunha ouvida declarou claramente que o reclamante tinha necessidade de comparecer diariamente na sede da reclamada, exceto nos dias que realizava viagens, que o depoente iniciava o trabalho às 8 horas, encerrando às 18 horas, com 1h30 de intervalo para repouso, de intervalo entre a jornada de segunda a sexta-feira. E vai por aí afora, que ele preenchia, que o veículo que ele usava era rastreado. E o reclamante preenchia um documento chamado Orca Flow, que esse documento serve para adiantamento das despesas da viagem. E vai por aí afora, né? E dizendo, inclusive, que ele tinha que comparecer, que já participou de cursos e eventos com o reclamante em Ipatinga, que ocorriam de forma eventual, geralmente bimestre ou trimestre, com duração de cada evento por 5 dias, das 8 às 18 horas, com 1h30. Novamente mencionando que a testemunha já tinha visitado as cidades em que o reclamante atendia e que as reuniões com parceiro dos clientes geralmente eram marcadas a partir das 19 horas, com duração até as 22 horas. E vai por aí afora. Então, portanto, se a empresa, conforme falou o seu colega anterior, não quer registrar o horário de trabalho, é um direito que ela tem. Agora, que ela tem que pagar a jornada extra, isso tem que pagar. Então, por isso, eu estou mantendo integralmente o meu voto também nesse aspecto. Doutor Alexandre, como vota? De acordo, presidente. Doutor Júlio Bernardo. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do desembargador relator, agradecendo a sua presença. Obrigado, e desejando uma boa tarde. Boa tarde. Passaremos agora à sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva.
Primeiro processo é o 16 da pauta, que é um rito sumaríssimo, é o 11.473-91-2016. Recorrente Elias Carvalho Vieira, recorrido Igreja Batista da Lagoinha. Está escrito para sustentação oral o advogado Júlio César Peixoto, pela reclamada. Dr. Manuel Barbosa, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Abrindo aqui, está demorando, mas eu lembro bem o caso de empreitada, eu conheço o recurso do reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor. Doutor Júlio é o segundo votante, como vota? De acordo. Eu sou o terceiro votante, estou também integralmente de acordo, então, portanto, dessa forma fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Apenas saúde a Vossas Excelências, desejando um bom trabalho. O senhor também. Deus abençoe. Próximo processo é o 3 da pauta, que é o 11.143-25-2017. Está escrito para sustentação oral o advogado Antônio Miranda de Mendonça, que está ausente. Não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Perfeito. Processo número 17 da pauta, 11.546-43-2017. Recorrentes Itaú Unibanco S.A. e José Francisco dos Santos, recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Paulo Coimbra, pelo reclamante. Boa tarde. Olá. Vamos lá novamente, né? Pois não, doutor. Senhor presidente, conheço pelo recurso do reclamado a exceção das matérias relacionadas a reflexo das diferenças salariais sobre PLR e repouso remunerado, e quanto ao juro, correção monetária e redução pessoal atual fixada nas assistenciais. No mérito, nego-lhe provimento. Conheço o recurso interfuso pelo reclamante, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer a natureza salarial do auxílio alimentação e determinar a integração da referida verba a remuneração, parcelas vencidas e vencendo, e, por conseguinte, acrescer a condenação, pagamento dos reflexos, 13º salário, férias mais inteiros, horas extras e FGTS, excluir a condenação relativa aos honorários sucumbenciais. Para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro que as verbas acrescidas têm natureza salarial, exceto reflexos em férias indenizadas com um terço e FGTS. Acresce a condenação ao valor de 20 mil, com custos adicionais de R$ 400 pelo reclamado. A palavra, doutor. Excelência, eu gostaria apenas de pedir a aplicação do artigo 12A da Lei 7.713 de 88 e a súmula 368 com relação à apuração do imposto de renda. Porque essa súmula, juntamente com esse entendimento normativo, fala que, por mais que no final do processo será recebido um valor da maneira única, para fazer o cálculo do imposto de renda tem que ser levado em consideração a tabela crescente e discricionária de todo o período que era devido. Então, eu gostaria apenas que fosse aplicado esse artigo 12A e a súmula 368 do TST, para que seja considerada a apuração mensal do imposto de renda. Pois não, doutor Manuel. Eu tenho um item próprio aqui, Excelência. Eu não entendi que o juiz não está mandando pagar sobre o valor acumulado, só está mandando apurar sobre o valor da condenação. Isso tem resolução da Receita, então nem precisa. O doutor Júlio, né, é o segundo votante, como vota? De acordo com o relator. Eu sou o terceiro votante, também estou inteiramente de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Muitíssimo obrigado, Amparo. Boa tarde a todos, bom trabalho. Boa tarde mesmo, né? Até a próxima. Boa tarde. Próximo processo é 18 da pauta, 11.549-26-2016, RO. Recorrentes Fernanda Fernandes Campos e Radial Distribuição Limitada. Recorridas as mesmas e Mondelez Brasil Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, pela reclamante. Boa tarde, doutor Silvio. Boa tarde, senhores. Acho que a minha carteira de habilitação é a mais antiga de todas. Não é? 71. Estava vendo uma discussão aí, esqueci de falar. A minha é de junho de 71. Então, bem antiga. Doutor Na minha Júlio. de agosto de 82. Sua carteira? 76 horas.
Então, a minha é mais antiga. Por enquanto, aqui está ganhando todo mundo. Não que eu seja melhor motorista que ninguém aqui, mas a minha é bem antiga. Doutor Manuel, por gentileza, para a leitura da conclusão. Senhor presidente, eu registro o recebimento de memorial. Conheço do recurso, a matéria que é repetitiva, todo mundo já conhece o ponto de vista. Como que eu faço a distinção, nesse caso, discussão sobre trabalho autônomo e trabalho subordinado? Eu conheço os recursos, no mérito do provimento ao recurso do primeiro reclamado para afastar reconhecimento do vínculo empregatício e, por conseguinte, julgar improcedente todos os pedidos, ficando prejudicada a apreciação das matérias vinculada no recurso adesivo da reclamante. Custas pelo reclamante no importe de R$ 4.000, calculado sobre o valor da causa, dispensado o recolhimento. Doutor Silvio, por favor, com a palavra. Eu fiquei aqui sem entender. Deu provimento ao adesivo em algum momento? Não. Deu ao da recurso reclamado para afastar a relação de emprego e, por conseguinte, prejudicado o recurso da reclamante. Perfeito. Dada a devida vênia, doutor Manuel, rogo aos ímpetos magistrados que não acompanhem o voto, a proposição de acordo de Vossa Excelência. Vejam, Vossa Excelência, que estamos aqui diante de uma representação que é um objeto alegórico, interposto entre o capital e o trabalho para lesar direitos sociais e sonegar tributos. Não há nenhuma dúvida. Excelências, a prova relatada com muito cuidado na sentença recorrida, torna evidente que autonomia alguma havia no trabalho da reclamante. Vejam, Vossas Excelências, que a trabalhadora estava submetida ao que a jurisprudência denomina de relatório físico das atividades envolvidas. Ela tinha uma rota fixa, não só da ordem dos clientes, mas de quais clientes deveria atender. E, de fato, fica muito claro, mesmo nos depoimentos favoráveis, por assim dizer, à reclamada, em que, quando ela deixava de atender um cliente num dia, esse atendimento ficava automaticamente jogado para o dia seguinte, para que ela pudesse recuperar. Como se não bastasse, o chefe dela, depondo em juízo, afirma categoricamente que ele monitorava o assim chamado supervisor, o trabalho dessa operária. Mais ainda que isso, Excelência, ele afirma que esse monitoramento muitas vezes era feito pessoalmente, fisicamente, ele acompanhava a assim chamada representante nas visitas aos clientes. Se há nisso autonomia, se há possibilidade da fiscalização de um trabalho autônomo pelo assim chamado cliente, estamos, na realidade, diante de uma subordinação inequívoca. E mais, Excelências, tanto é fato aqui que não se aplica aqui a assim chamada reforma trabalhista. E ficou muito claro na reforma trabalhista, ao ela excluir como símbolo da subordinação à exclusividade, que antes da vigência da assim malfadada, famigerada reforma trabalhista, que a exclusividade era assim símbolo de subordinação. De fato, se o assim chamado cliente ou representado obriga o trabalhador a não atender nenhum outro cliente, é evidente que há, então, uma subordinação. E mais, Excelências, havia obrigações de comparecer a reuniões e, portanto, a jornada, inclusive, não era só externa. Ela tinha que participar periodicamente de reuniões em sextas e sábados. Coisa também que não se cogita numa relação de autonomia. Vejam, Vossas Excelências, que eu sou autônomo há muitos anos.
jamais um cliente meu sequer pensou em monitorar meu trabalho, em vir acompanhar a execução do meu trabalho numa incerta, como relatado pela prova testemunhal, que dirá cobrar de mim que eu fizesse meu trabalho assim ou assado, que eu comparecesse obrigatoriamente em reuniões periódicas, que tinham um horário para começar, mas não tinha horário para terminar. Então, dada a devida vênia, excelências, o vínculo de emprego está nítido na prova testemunhal, que, reitero, a sentença é cuidadosa, minuciosa em reproduzir integralmente a prova. E mais, excelências, é o caso, inclusive, de se verificar que não só é o caso de improver o apelo da reclamada, mas prover o apelo adesivo. Porque ficou muito claro também que, em virtude da imposição de número de visitas e da subordinação e fiscalização da jornada remota da trabalhadora, que ela não tinha tempo para fazer as refeições. Está claro também na prova testemunhal. E mais ainda, nos momentos de reunião, que são uma exclusão da jornada externa, porque estava, então, dentro de um ambiente fechado designado pelo empregador, ficou provado cabalmente a prestação de sobrelabor de trabalho além do limite legal. Né? Isso ocorria reiteradamente em sextas-feiras e sábados. São essas razões que venho a trazer a vossas excelências, rogando mais uma vez que o excelentíssimo relator se debruce mais uma vez sobre o processo e que vossas excelências também assim o façam. Muito obrigado pela atenção. Pois não, doutor Manuel. Senhor presidente, eu mantenho a proposta de voto. O vendedor autônomo, ele tem um grau de subordinação em relação ao dono da mercadoria, que não vende o que é dele, então ele tem rota, exclusividade, pode ter ou não, mantém a proposta de voto. A questão aqui é o risco do negócio, o vendedor assume como autônomo, e se fosse empregado, não. Doutor Júlio. Tendo em vista a minudência de prova exposta no memorial, estou pedindo vista desse processo para melhor exame. Pois não. Eu vou me abster de votar nesse momento e vou aguardar o exame do processo pelo doutor Júlio Bernardo. Muito boa tarde a todos, aos serventuários da Casa e a representante do Ministério Público. Fica, então, o processo adiado para a próxima sessão. Pois não, para a próxima sessão. Então, ficou o processo adiado. Tá. Então, terminadas as sustentações nessa sala, passaremos à sala de 14.4, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado, Alexandre Wagner Moraes Albuquerque. O primeiro processo é o 18 da pauta, 10.402-14/2016. Agravante José Antônio Escobar Bueno Gentil e agravados. Agravados Marcela Salles Queiroz e outros. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Daniela Rafael de Andrade pela primeira agravada e Leopoldo Migrante Júnior pelo agravante. Boa tarde. Boa tarde. Parece que a doutora Daniela não está presente. Não. Está presente, né? Só o doutor Leopoldo. Já abriu aí, doutora Alexandre? Presidente, primeiro acuso o recebimento de memorial entregue pelo procurador do agravante. Eu conheço do agravo de petição interposto pelo quarto executado, José Antônio Escobar Bueno Gentil, no mérito dou-lhe provimento para reconhecer a ausência de responsabilidade do agravante pela presente execução e determinar a insubsistência da penhora efetivada sobre o depósito de folha 347 e sua exclusão do polo passivo da presente execução, com a consequente restituição do numerário bloqueado em sua conta. Meu voto, presidente. Doutor, com a palavra. Eu gostaria de saber se há voto divergente, excelência. Verificar. Doutor Manuel. O segundo votante, eu estou de acordo.
Doutor Júlio? De acordo também, excelência. Dessa forma, Perfeito. então, fica julgado Eu o agradeço processo a por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador, juiz relator. Perfeito. Muito obrigado. doutor. Boa tarde a todos. Prazer. Boa tarde. Próximo processo é o 14 da pauta, que é o 10.360-25-2018. É um rito sumaríssimo. Está escrito para sustentação oral o advogado André Santos Silva pelo reclamante, advogado ausente. Não vejo nenhuma anotação de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Terminadas as sustentações, porque o 12 já foi. Terminadas todas as sustentações. Nos embargos de declaração, não vejo nenhuma anotação de divergência, então, portanto, considero os embargos julgados na forma proposta pelos eminentes juiz e desembargadores relatores. Perfeito. Vamos suspender a audiência por alguns instantes para o nosso café e retornaremos em seguida. Perfeito.